Minhas amigas, meus amigos, meu abraço. Durante o tempo em que eu estive patrocinando a intervenção, isso começou em 2005, eu tenho notado uma carência bastante grande no desenvolvimento pedagógico da nação. Acredito mesmo que a geração nossa, de 30 anos para menos, foi mediocrizada. Nós temos uma dificuldade enorme, tanto no Poder Judiciário. Enfim, em toda a vida pública do país, nós passamos por uma deficiência muito grande. Nós podemos dizer mesmo que o Brasil entrou na era das trevas, principalmente de 2003 para cá, quando o presidente Lula instaurou o golpe de Estado contra a democracia brasileira, contra a Constituição do país, com o programa de hegemonia planetária, com o programa de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos. Isso se embasava no terrorismo, uma espécie de terrorismo de Estado, totalmente atentatório à Constituição da República. E aí, eu particularmente me sinto agredido com isso, porque sou praticamente o autor da Constituição, cumprindo missão das Forças Armadas, acordada com o Dr. Ulisses Guimarães, porque na época, passado alguns meses, as Forças Armadas constataram que com aquela Constituinte do jeito que estava indo, não ia sair Constituição nenhuma. Chamaram o Dr. Ulisses Guimarães e colocaram a situação para ele. Ele, como um dos estadistas que eu considero até agora insubstituível em nosso país, entendeu a gravidade do problema, acordou com a proposição dos militares e coube a mim a indicação deles para a tarefa. O Dr. Ulisses me procurou. Na época eu cumpria missão militar em Curitiba, fazendo assessoria ao governador do estado, Assembleia Legislativa. E aí ele me procurou com a missão. Um pouco antes eu já tinha recebido a comunicação da área militar. Então ali eu integrei a Assembleia Nacional Constituinte como o assessor oculto do Dr. Ulisses Guimarães. Muito poucas vezes eu vinha a Brasília, porque era a nossa combinação de eu não ficar exposto, até porque eu integrei a Constituição mais como um instrumento do Dr. Ulisses e dos constituintes que realmente escreveram a Constituição. Eu não fazia parte da Assembleia Nacional Constituinte, a não ser como eleitor que votei nos candidatos que foram apresentados à época para a tarefa. E como o Dr. Ulisses Guimarães só considerava o capítulo da Constituição, ou mesmo os dispositivos, pronto para a sessão de aprovação do texto que ele ia submeter posteriormente à Constituição, depois que tinha um sinalzinho que nós havíamos combinado, de que tinha passado pela minha revisão, eu acabei decorando o texto, porque não fui eu que escrevi tudo. Algumas coisinhas eu escrevi nela, mas eu tive a missão de fazer a composição lógica da carta, de fazer toda a simetria dispositiva dela. Enfim, um trabalho de docência. Então, baseado nisso aí, a dificuldade que eu encontrei durante esse tempo de patrocínio da intervenção, que é um instrumento que nós criamos nela justamente para este momento,
eu resolvi fazer esta, não vou dizer assim uma aula, porque para fazer uma aula da Constituição teria de ser em grau de docência, e não é o nosso objetivo, porque em grau de docência eu não falaria assim para a população, e o que eu quero é ser entendido por todos. Então começamos, quer dizer, tivemos a ideia, começamos hoje, vamos fazer vários vídeos, porque o assunto é longo. Então vamos começar agora explicando o que é uma Constituição. A Constituição, ela não é um código dispositivo de aplicação. Ela é uma carta institucional de execução. Isto quer dizer, os códigos dispositivos são manuseados a nível judiciário, forense, para regular situações de interesses, de conduta, enfim, da dinâmica da vida social. A Constituição, ela não cria direitos, nem obrigações, nem nada. Ela é a carta dogmática da civilização que deve ser construída pelo parlamento, pelo poder judiciário, pelo poder executivo, a aplicação do poder judiciário. Os princípios do constitucionalismo é a vida civilizada regida pelo ente ideológico, ou seja, o Estado, instituído pela lei, operado pelo direito e consolidado pela justiça. Os elementos materiais do constitucionalismo é a nação, o território e a soberania. Isto é, quando Moisés apresentou para o faraó Ramsés II que havia encontrado uma fórmula através dos estudos de Hermes Trismegisto, que poderia substituir o faraó rei por um chefe, um magistrado supremo que fosse pensado pela nação. E aí teve a simpatia dele, e com o povo hebreu saiu para fazer aquela civilização. Ele começou, quer dizer, eu estou falando do ponto de vista de ciências políticas e não de teologia. Eu sou cristão, eu sou homem de fé, mas também sou cientista da cabeça humana, do campo da inteligência, onde a gente luta, aliás, a gente trabalha com a inteligência humana. Então precisa ser um engenheiro da intelectualidade civilizada. E é dentro desta esfera, então, que eu interpreto historicamente a escola da tragédia do homem oferecida por Moisés, que criou ou ofereceu o constitucionalismo. Constitucionalismo não tem nada a ver com direito constitucional. Direito constitucional para nós, juristas, é uma bobagem, porque ele não tem origem, ele não tem gênese. Ele só pode existir depois de uma Constituição. E aí fica, então, o advogado a se perguntar, mas de onde surge o direito constitucional? Da Constituição. E de onde vem a Constituição? E aí, então, a cátedra fica sem resposta. A Constituição, ela é produzida pelo constitucionalismo. O constitucionalismo, ele é formado desses três elementos que germinam a inteligência jurídica civilizada: a nação, o território e a soberania. Esses três elementos somados formam o povo. O povo, então, é o poder constituinte. Aliás, povo, cidadania e poder constituinte dizem a mesma coisa.
Até quando nós estávamos elaborando a Constituição, que daí precisávamos alicerçar ela, quer dizer, dar base para ela, e aí nós quisemos, então, fundamentar ela no constitucionalismo. Aliás, a primeira Constituição do mundo em que o poder constituinte ficou preservado no poder constitucional. A nossa Constituição fez isso, dado o momento que nós escrevíamos ela e o futuro que tinha pela frente que ela tinha de absorver e depois, no final, resolver esse futuro. Então, nós tivemos de situar a cidadania no artigo 1º, inciso 2º e parágrafo único, formando o mecanismo de ação para este momento. No início, eu até me recordo, até fui eu que escrevi esse artigo, e aí eu coloquei lá, poder constituinte. Aí o professor Afonso Arino achou muito comprido. Não, mas fica comprido, isso nós temos de... É um inciso, quanto mais... Aí eu consultei os papas do constitucionalismo da Universidade de Jerusalém, que me davam subsídios nessa época. E aí foi que eles me disseram, olha, poder constituinte, cidadania, e diz a mesma coisa. E povo, é tudo a mesma coisa. Se você botar povo ali, é a mesma coisa. Tá? Então aí nós colocamos cidadania. Cidadania quer dizer o poder constituinte preservado no poder constitucional. Vários constitucionalistas de várias universidades nos criticaram por bastante tempo, dizendo que a democracia nascente do Brasil não ia vingar, porque nascia com uma heresia contra o direito constitucional. Tivemos da nossa equipe interpelações nesse sentido através de umas universidades lá fora, onde nós explicamos então que nós tínhamos a pretensão de ter escrito uma Constituição para a dinâmica da nossa vocação de liberdade ainda não definida naquela situação e que então precisava ser dogmatizada pela Carta Constitucional. E hoje, entenderam, e a nossa Constituição é usada como livro didático em cursos de doutorado nas melhores universidades do mundo, justamente por causa dessas interpretações errôneas que eles faziam da Carta. Então, eu estou, nesta primeira oportunidade, apenas fazendo a abertura e propositadamente não sendo lógico, porque é apenas um despertar da curiosidade de quem tiver a paciência de me ouvir, para, a partir do próximo momento que nós conversarmos, então aí eu vou ser mais docente, mais didático, mais preciso. Então eu estou agora apenas me apresentando com o assunto e despertando a curiosidade de quem quiser nos ouvir, para não vai ser um curso de Constituição brasileira. Vai ser apenas um esclarecimento da nossa Constituição, fazendo com que a nação entenda o nosso momento intervencionista no nosso processo histórico. A intervenção já está instalada, a qualquer momento o comando da intervenção já me avisou que a tarefa dos próximos anos na presidência da República vai me caber, e a minha primeira obrigação, então, nisso, obrigação de estreia, é começar a me apresentar à nação. Se a nossa obrigação de destino é vir
para fixar os primeiros elementos da democracia que a Constituição que eu ajudei a escrever projetou. Então, a responsabilidade de esclarecimento da nação sobre isso, aos meus ombros, ela é a mais pesada e a mais emergente. Então, agora, neste momento, eu quero dizer o meu muito obrigado pela atenção de quem nos ouvir e prepare, então, para a próxima, que agora não vai ser bem uma aula, mas vai ser parecido. E temos de ser mais ou menos docente, dado a importância e o valor do assunto. Meu abraço.